Episódio 9 de Mushoku Tensei. Olá, pessoal! E aí? Eu acho que ele vai continuar nessa pegada levinha, que tá levando, apresentando ali a escola, desenvolvendo ali. Não tô achando ruim, tá bem divertido. A gente tá bem gosta de gostosinho. Slice of Life É verdade. e tá bem. Não tá um Slice of Life parado, tá bem comédia, né? Então. Vocês comentaram nos primeiros vídeos lá que, agora começa a saga Slice of Life do Mushoku. E eu tô adorando. A gente tá gostando muito. A gente só não tá comentando tanto porque, como são episódios leves, né? não Não tem tem muito muito assunto pra gente comentar. não Não dá pra fazer acontece muita muita teoria. coisa. Inclusive, se vocês tiverem algumas coisas pra acrescentar nos comentários, podem colocar, só tomem cuidado com spoilers. Sobre o que eu ia falar, que eu esqueci de comentar no final do último episódio, que eu falei pra você. O senhor lembra que eles falam do silencioso, que não frequenta as aulas? Tá faltando aparecer um personagem que a gente viu quando o Rudeus foi pra escola, que mostrou aquele monte de personagem, que a gente falou, nossa, a gente vai ver bastante personagem agora no início da temporada. Nana Rush. A gente não viu ela. Verdade, deve ser ela, né? Assim, a senhora silenciosa bate, pra mim pelo menos bate com a descrição. Provavelmente ela não interage com a galera da escola. E assim, se ela andava com o Orsted, ela deve ter aprendido. Ou ela já era muito forte, ou ela se tornou muito forte, porque assim, convivendo com o Orsted. Eu acho que ela tá ali pra fazer alguma pesquisa pra ele, provavelmente, né? Pode Ou ser. com ele, não Ela sei. meio que tá uma infiltrada dele ali, né? Não sei, mas eu esqueci de falar isso aquele dia no vídeo. Faz sentido, amor. Que você falou, aí a gente ficou aqui, não é pizza, eu acabei esquecendo de falar. É porque você ficou impaciente comigo, em vez de você jogar Você teve muita sua paciência teoria, comigo. não, você desistiu. E você teve muita paciência comigo, né? Suja falando mal lavado. Mas enfim. Enfim. Vamos pro episódio. A gente ficou falando aqui de coisas que a gente normalmente fala no final do episódio, mas beleza. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. Vale lembrar, episódio do Mushoku saindo um dia antes pra quem é membro. Se você quiser virar membro pra dar um apoio pro canal, muito obrigado, seja bem-vindo. É isso, né? Vamos pro episódio, né? Vamos pro episódio. O triozinho. A princesa não apareceu nos últimos episódios, né? É porque eu acho que ela não é muito importante, vamos combinar, né? Meu Deus. Orelhinha baixa. Coitada. Eita! Nossa! Nossa, doeu em mim. Alguém tá com Ela ciúmes? derrubou a tinta. Não é que ele não lembre dela, ele lembra, ele só não reconheceu. Olha lá, todo mundo tá. Viu? Não tem problema ela contar, entendeu? Mas ele já falou que tá procurando amiga de infância, você tá achando que ele tá falando de quem? Oh, mas que Cristo! Não chamou ela de Fitz. Viu? Quem tá enrolando é ela, né? Uhum. Mas a reencarnação não pode ser considerada uma invocação? Não, exatamente. Tipo, não, nesse mundo de Sekai, sabe? Mas não exatamente. São coisas diferentes. Mas o Ururus foi mandado pra esse mundo. Mas ele reencarnou. Então, ele não mas. Não é o Rudeus que veio. Foi a consciência do Rudeus. Então, mas eu tenho. A aparição do Deus humano me dá a entender que ele trouxe o Ururus de propósito. Então, mas o Deus humano fala pra ele que não foi ele que fez isso. Ele falou tanto que é mais fácil o Orsted ter feito isso, porque o Orsted sabe fazer isso. Entendi. Quando ele fala, isso é mais coisa do Deus Dragão, uma das primeiras vezes que ele encontra. Que o Deus pergunta, foi você que me trouxe pra cá? Entendi.
Ah, tá falando da 食 silenciosa. 堂のメニューの改善や制服、黒板の考案などこの学校に残した功績も企業を読んでいる。 Você viu? Ah, japoneses. 俺が前世から知っているものだった。 Exato. É ela lá, ó. Certeza. Será que ele vai Lembra que a reconhecer? gente especulava dela ser uma Isekai Jin também? Uhum. Será que ele vai reconhecer ela? Como uma japonesa? Não, como aqui tava com o Sturt. わかりました。じゃあ会ってみます。 Eu acho que sim. Porque parece que ela tá de máscara, você não viu? Uhum. Se for a mesma máscara. Ele vai se cagar a hora que ele Ela vier. tava de máscara na primeira vez? Eu não Tá. lembro. A gente não viu o rosto dela. どうぞ。 E ela também pode ser que ela reconheça ele. Não, ela com certeza, porque foi graças a ela que ele ficou. Que ele tá vivo. Que ele tá vivo, né? É ela. Olha lá. Olha o trauma. Morri, ele pensou. また会ったわね。 Oh! Ele tá em choque. Coitado. Olha lá. Nossa, ele tá relembrando, olha, ataque de pânico. É. Nossa. Nossa senhora. Totalmente compreensível. いきなり逃げるなんて失礼じゃない。 Ele vai cair da escada. Ele desmaiou. Nossa. É o Fitz. A Sylphie, tem que parar de chamar de Fitz. 柔らかい優しい手だ。なんだか懐かしい。 Será que a Nana Roshi chamou ela? Ah! Ah, elas estão no quarto do silencioso? É, por que eles estão falando outra língua? ベキクシャブテン、ゼルクサカ、ベタブリ。レテンラバンクセクシバイバー。マンションナティクサ、チービネンゼキャベイバルバカ。オルステッド。エブテペン、ラメハハクサバ。ネブレブラフミドラ。 Ou seja, ele vai voltar? タララムラナ、ザームシラルクサ。ビュークエッチルクサバ。 Por que eles estão falando outra língua? Alguém me explica? Japonês. Ah! Por isso que eles estavam falando em outra língua, porque é a língua local. Ah! É pra dar essa diferença do japonês. Entendi. あなたはこの二人のうちどっち？どっちでもない俺はこの名前を知らないそう、言葉はわかるのね。 Ela tá procurando uma pessoa específica. エベクエブザカ、ハニテキジークロベーケラ。テキャンスジーカ、アイノーライケ。じゃああんたもそうなのか生前の記憶。 Ah, É ela! é a menina que ele tentou な salvar. っていた高校生と全く同じ顔をした少女がそこにいた。私の名前は七星。七星静香。日本人よ。 Truco. それにしてもあなた、生まれはどこ？アメリカ？ヨーロッパ？ Será que ela tá procurando aqueles dois amigos que estavam com ela? Não sei. Quer dizer, não parecia amigo, né, também, né? 何にせよ、これで一歩進展。 Ela tá em cima dele. やっぱ生かしてもらって正解だったわ。オルステッドが知らないって言った時点でなんとなくそんな気がしたんだよ Ah, ね。 eu acho Viu? que ela é uma... Viu? Não, mas ó, eu acho que ela é uma invocação, então ela pensa que o Rudos também é. Por isso que ela tá com o Stead.
Porque ela não reencarnou. É ela, entendeu? Sim. O Rudeus é uma reencarnação. Exato. それはこっちでの偽名よね。 Viu? Ela falando do Orsted não te conhecia. Por isso que a gente. Lembra que eu falei, fiquei batendo no ponto do Orsted ser onisciente? Mas ele não reconhecia a existência do 安 Rudeus. 心して。 Ela ficou com isso atrás da orelha também. 私以外にも飛ばされた人がいるなんて。なんと頼もしい。元の世界に帰るため、お互い協力しよう。 Ah, ela quer voltar e ele não. Eu acho que ele não quer voltar, não. 俺は何？ 俺は元の世界になんて帰りたくない。 Ela deixou o Urudeus vivo porque ela era uma esperança pra ela de ter mais alguém ajudando ela pra voltar pra casa. Sim. Mas assim, isso não quer dizer que o. Tô coitada. Tadinha, tá sendo Excluída da conversa. excluída, igual eu quando tem outras pessoas conversando. Em outra língua. Nossa. Ela não era uma otaku. 確かにあなたと同じ世界から来たのは間違いないです。気づいたら赤ん坊として生まれ、この世界で家族や友人ができました。 Ele viveu nesse mundo. A vida dele é essa. 私は転移に近い状況。似てるけど違うわね。 Sim. 友達と下校してたらトラックが突っ込んできて。 Olha lá, é ela. こっちに。 Caminhão acertou. Ao mesmo tempo que 自分も大体同じです。 ao mesmo tempo que ele morreu e reencarnou, ela foi trazida. Aham. だったと思います。なるほど。それで気づいたら赤ん坊か。私はいきなりアスラ王国に放り出されたわ。そこでオルステッドに保護された。 Nossa. なぜオルステッドが？ Porque ela é imune à maldição dele. ただ Ah, ele achou isso no mínimo estranho, né? Oh, não foi ele que invocou ela. そ Ah. こで2年間アスラで過ごした。言葉もわからないから勉強して読み書きも覚えた。 A Sylvie tentando entender o que eles estão falando. Uhum. その後 Ela tá toda escrita em japonês, né? 世界中旅した。あっちこっちに敵がいて戦いばかりだったわ。あなたとの戦いもその一つ。でもなんか他と様子が違ってたから、オルステッドに頼んで生き返らせてもらったの。 Nossa, o Orsted pode reviver uma pessoa. Ele é muito forte. どうしてオルステッドは人神と争っているんですか？私も詳しいことは知らないわ。けど個人的な恨みだって言ってたわね。 Parecia muito pessoal mesmo. Sim, claro, pessoal. れるのは勘弁してほしい。人神はさておき、元の世界に帰るための情報集めとメモの2人を探すために1年で世界中を回ったわ。 1年で世界を？そう、特殊な方法を使ってね。 Teletransporte. どういう方法で？転移魔法陣って知ってる？名前だけは。でもすでに存在しないと聞きましたけど。神魔大戦の頃に作られた遺跡には残ってるらしいわよ。遺跡？どこにあるんですか？それは口止めされてるから言えない。口止め。第一、私はついて回っただけだから覚えてないしね。それで何か手がかりが見つかったんですか？いいえ。でも、そこで会ったとある人にこんなことを言われたわ。お前は何者かの手によってこの世界に召喚されたのではないか。とある人って誰ですか？言えないわ。自分のことは誰にも言 Mas え você な não い。 pode falar nada também, né, colega? なぜ？私たちはこの世界にとって異物なの。 Uhum. 歴史を大きく変えるようなことをすればきっと世界に排除される。だから自分に必要なものしか作らないし、利がなければ提供もしない。 世界に排除？ Porque ela não é SF daí. とか読んだことない？よくあるでしょ。そういうものはタイムスリップしたやつが気にするべきことじゃ。 Eu acho que ela tá preocupada demais, mas enfim. Mas eu acho que o caso dela é diferente do caso do Rudeus. Sim. Talvez ela sim. Ou não. Entendeu? Porque senão o Rudeus não seria tão estranho ao Orsted, entendeu? Eu acho que não tem muita diferença. 誰もやったことないものをやろうとするなら人に教わってもできないでしょ。魔力がある前提で話されても困
Ela não tem? Ah, ela não tem, porque ela não é daí. É. あなたは魔力あるのよね。 はい Ele tem um caminhão de mana, minha filha. 転生と転移の違いかもね。ちなみにこの世界ではあらゆるものに魔力が宿ってるそうよ。そこらの死体でもね。あと、そう。これもあなたに当てはまらないのかしら。私この世界に来て5年くらいなんだけど、年を取らない。 Nossa. それは羨ましいですね Mas Será que ela é imortal de alguma forma? ela está nesse mundo há 5 anos, então ela não veio ao mesmo tempo que o Rudeus. Porque o Rudeus já tem 16. Verdade. 少しは信用してくれたかしら。 はい Eles foram mandados na mesma ocasião, só que chegaram em épocas diferentes, né? Pode ser. 私は魔力がないし、戦う術も持たない。多分不老だけど不死じゃないわ。私はこの世界が嫌い。現実味がないし、ご飯は美味しくない。 Uhum. ミカはおかしいし、不便だし。 A moral é bem duvidosa e inconveniente mesmo. 人もいる。あなたはどう？僕はこの世界が好きです帰りたくありません元の世界に残してきたものとかない？ Ele morreu, amiga. 何の未練もありませんそう。大往生だった。 Não exatamente. 私とあなたでは目的が違う。けど互いに欲しいものを持っている。だから取引よ。僕が持っているもさっき話したでしょ。 Ela quer Precisa de voltar pra mana. casa. 魔力。あなたには実験を手伝ってもらう。私はあなたの知りたいことを教える。 Mas se for ver, é um acordo ギ bem ブアンドテイクの関係ってことですか vantajoso por dois lados, né? Sim, sim. Porque o Rudeus é um mago, ele pode ajudar Humana. com mana e teletransportar ela de volta pro mundo. Sim. E ela pode dar as informações que o Rudeus precisa. E ela deve ter muita informação. Ela passou um ano com o Orsted. Um ano não, mais tempo, né? Provavelmente. では協力しましょう E mesmo que ela saiba como voltar pra casa, ela vai precisar de um mago pra levar ela de volta. Ela precisa do Rudeus. Uhum. 男に二言はありませんそういう日本の言葉を聞くと感動する。 Uhum. じゃあ差し当たって何か知りたいことはある？ Muitas 事 coisas. 件について調べてるって聞いたけど。誰から聞いたんですか Coitada, ela tava até agora sem entender nada, eu tenho tanta dó. É. ラジアキザカーブタイムエヴァンボシュ七星さんここからはこっちの言葉でわかったわ。例の事件の仕組みはわからない。けど5年前、ちょうど私が来た時と合致するわ。 Ela veio com o acidente. teletransporte. Eu acho que a chegada dela ocasionou o acidente de mana. お Sim. そらくあの事件はその時の反動で起こった。 Eu acho que demora muito mais tempo pra você invocar uma pessoa Pode ser. do que ele reencarnar, entendeu? Então, o acidente aconteceu do mesmo jeito, mas a invocação dela não veio na mesma época. 半ば予想していた。 O Rudeus já tava ligando os これだ pontos. け条件が揃えばわかる。むしろ俺が原因じゃなくてホッとした。 Nossa! Isso provavelmente foi presente do Orsted. Você viu que ela colocou o anel? Ela já Aham. tava esperando retaliação. Sim. ちょっと見てないで助けてよ。お前のせいで。落ち着いて。なんでこいつが原因だって今自分で言ったんだよ。 Mas não foi porque ela quis. 君だって大変だったじゃないか。すみません説明が足りませんでした彼女も被害者なんです来たくて来たわけじゃない被害者 Ela foi invocada. そうなの。 Nossa, ela se acalmou rápido, né? 配慮に欠ける言い方だったわね。 É, vocês ficaram conversando em japonês o tempo todo? A menina não sabe de nada o que aconteceu. いや僕の方こそ
被害になったのか。オルステッドさんはなんと。É. こんなことは初めてだって。人神はオルステッドが起こしたとか言ってた気がするな。じゃあなんで自分が原因なんて言い方を。後になってからああだこうだ言われたら嫌でしょ。だから先に言っといたのよ。おそらく私が原因だって。É, mas não foi culpa sua, né? Então meio que você tá assumindo uma culpa que você não precisa. 研究が進めば転移事件の真相も理論的には説明できるはず。そのためにも大量の魔力が必要なのよ。なるほど。僕の存在は渡りに船だったと。渡りに船。そうかもね。話はわかりました。O conselho do Deus humano. 僕も話を整理します。そう。こっちも話しすぎて疲れたし。Minha bateria social acabou, saiam. これからよろしく。Eita, Parece nós dois. parece mesmo, eu tava pensando nisso. 彼女のことどう思ってるの？正直気に食わない部分はありますが、信用します。一応。そっか。ならいいんだ。 Nossa, ela confia bastante no Rhodes, né? Sim. Se você confia nela, então tudo bem. É, ela confia no julgamento dele, né? É. 心配してくれたんですね。ありがとうございます先輩。 Eu tava achando que ela quase ia soltar naquele momento, sabe? Que ela era Sylph. Uhum. どういたしまして。A máscara branca. Bom. Bom, final do Você- episódio. Eita, Vamos lá? bateu aqui. Que hoje tem coisa pra falar. Ai, ai. Mas enfim, primeiro ponto. A gente descobriu que o Orsted não é um cuzão. Porque ele acolheu ela. É o que eu falei, provavelmente foi por causa do fato dela ser imune à maldição. Porque Isekai'jin, aparentemente, eles são imunes às maldições de pessoas desse mundo. Assim como o Rhodes era imune à maldição do Orsted, aquela maldição a maldição hostil dele. Ela na Roche provavelmente também era. E ela tem o fato de que ela veio de corpo, né? É, Ela, mas o Orsted, né? ele deve ter simpatizado com ela justamente por isso, porque ela não apresentou medo perante a ele, entendeu? Então acho que por isso que ele acabou ajudando ela. Talvez até uma parte do rancor do Orsted pode ter se intensificado, porque talvez ele ache que foi o Deus humano que fez isso. Assim como o Deus humano acha que isso pode ter sido Então, mas se é pessoal... vindo do Orsted, entendeu? Se é pessoal, o que me pareceu, o É pessoal. Orsted meio... Ele tem birra do Deus humano. Sim, alguma coisa além Se ele- deve ter acontecido. Se ele tá no banheiro cagando e ele vê que acabou o papel higiênico, ele fala que é culpa do Deus humano. É desse tipo a birra que ele tem do Deus humano. Não parece? Eu tô começando a sentir isso já. Não sei o que ele fez. Mas a sonologia foi impressionante. Mas eu não sei o que ele fez pro Orsted, mas o Orsted ficou puto num nível. Mas enfim, gente. sei E lá. o Deus humano morre de medo Deus do humano, Orsted. Deus humano financiou um Corsa no nome do Orsted e Não não foi o pagou. Corsa, não. Foi outro carro mais caro. Mas enfim. Outro ponto que você falou é muito interessante. Por mais que eles tenham vindo ao mesmo tempo pro Isekai, eles vieram em tempos diferentes. Sim. Porque o acidente de Mana acontece bem depois. É, o Rudo já tinha acho que 7 anos, não era? Tinha 7 anos. O Rudo porque ele tava ajudando a Ares lá, tava ensinando a Ares. Uhum. Então, eu acho assim... Não, acho que ele tinha mais. Quando ele foi pra cá, acho que ele tinha uns 9 anos já. É, Porque pode senão a conta ser. não fecha. Porque foi há 5 É. anos o acidente de Mana. Se ele tinha 9, agora é pra ele ter 14, entendeu? Não, é isso. Ele foi com 7 anos, ele foi pra casa da Ares, né? Isso, Então acho passou que ele 2 anos tinha lá, tinha mais uns ou 9 menos anos. uns 9 anos. Então, eu acho que pra teletransportar uma pessoa, você precisa de muita mana e muito demora mais tempo. muito tempo pro feitiço ficar pronto. Então, e na hora que ele pergunta
pergunta pra Nanahoshi se foi o Orsted que fez isso, ela fala que não foi ele. O Rudeus, ele dá uma hesitada. Porque quem mais poderia ter sido que fez isso, entendeu? Alguém no nível do Orsted, Alguém porque no nível de um deus, porque... é uma carga de mana inacreditável, pelo que eles falam. Senão eles vão Só- precisar de muitos magos pra fazer Exato. isso. E só o Orsted que me vem à cabeça, que tem mana o suficiente pra fazer um negócio desse. A galera provavelmente não vai dar spoiler dessa parte pra gente, porque eles falaram que qualquer coisa que eles falem do Orsted, além do que foi apresentado, é spoiler. Porque aparentemente ele é muito chave pra história. Sim. E eu, que mantém assim, gente, não falem nada. Que principalmente vindo do Orsted, eu quero total surpresa. Porque eu acho um personagem muito interessante. Mas a gente tem aqueles outros deuses também. Pode ter sido algum deles, né? Sim, mas o Orsted Porque é o mais a- forte deles. O próprio Deus Homem fala isso. Por mais que o Deus Técnica tá em primeiro na classificação, ele fala que o Orsted ganharia dele numa luta, sabe, frente a frente. O Orsted é o mais forte. Sim. Qual outro ponto interessante que a gente pode comentar? Bom, que a gente sabe que talvez é realmente um acidente que o teletransporte dela que foi o que causou o Outra acidente coisa, de mana. outra coisa, por que o Rudeus chegou antes e o Rudeus reencarnou e a Nanahoshi não? Porque no acidente com o caminhão, o Rudeus morre. A Nanahoshi não. Ele morre, por isso que eu acho que como eles foram transportados para aquele mundo. Mas o Rudeus, como ele morre na hora que acontece, foi só a consciência dele que foi transportada. Então ele teria que nascer naquele Eu mundo. acho que não foi intencional a reencarnação do Rudeus Exato. pra esse mundo, Eu acho entendeu? que o Foi um teletrans- acidente que aconteceu É. do teletransporte dela. Aham, foi um efeito colateral do teletransporte. Isso. Porque tecnicamente não era pra ele estar ali, sabe? Não era pra outra pessoa É, estar ali por perto, ele entendeu? entrou por acidente Ele no entrou feitiço, por né? acidente, entendeu? É. Cara, eu acho que são esses pontos que eu tinha pra comentar, que eu achei interessante. Eu achei bem interessante, eu achei bem legal a aparição dela e como ela explicou isso, porque a gente não tava considerando essa possibilidade, E vamos né? combinar, outro personagem super interessante pra obra, né? Sim. Muito foda. A gente tava considerando que talvez ela realmente tivesse reencarnado também, né? Não que ela tivesse sido uma invocação, né? Que ela tivesse. Então, mas sabe uma bola que a gente comeu quando eu falei que ela parece uma japonesa? Naquele ponto a gente não considerava a invocação. A gente considerava só A reencarnação. a reencarnação. Então mesmo eu apontei todos os traços de uma japonesa nela. Cabelo preto. Só que assim, o nome, Nanahoshi. Só que se ela tivesse reencarnado, ela teria outra aparência, que nem o Rudeus. Sim. O Rudeus não tem a mesma aparência do outro mundo. Tanto que, mas você viu que ela também não considerava o fato da reencarnação, porque ela olhava pro Rudeus e perguntava pra ele: "De onde que você é? Você é americano? Você é da Europa?" Exatamente. Por causa da aparência dele. Exatamente. Então ela achava que ele também tinha vindo só com corpo, né? Tanto Com- que o próprio Rudeus, quando ele reencarna, lá no primeiro episódio, ele fica se perguntando que mundo é aquele, esse aqui é a Europa antiga, por causa da aparência dos personagens. O pai loira, a mãe loira, entendeu? Sim. Então nem ela considerava essa possibilidade. Viu como a história vai se somando? É muito foda. Legal. Mas eu acho que é isso que a gente ia considerar. Ela, Sim. Nanahoshi, personagem foda. Faz todo sentido ela não querer ficar nesse mundo. Porque, Sim, ao contrário do Rudeus, ela não tinha uma vida de merda. A vida de merda dela tá sendo ali. Porque o Rudeus, ele reencarnou ali e ele é um dos magos mais poderosos que tem ali. Ela não tem mana. Ela não sabe usar magia. ela é uma estranha no. E você viu o detalhe? Ela colocou. Enquanto ela conversava, ela foi falando e o Rudeus perguntando o acidente de mana a ela, então, sobre o acidente de mana, talvez pode ter sido culpa minha. Ela já se defendeu porque ela sabia que ia vir retaliação. Exato. Talvez não do Rudeus, porque o Rudeus também não é dali. Embora ele tenha perdido muita coisa no acidente de mana, mas veio Mas da ela, Sylph. mas ela sabe o que esse acidente causou no mundo. Mas assim, o que é Né? legal. Eu não sei se o Rudeus é a primeira pessoa pra quem ela fala isso. Porque a maneira com que ela se preparou pra falar isso, deu a entender que isso já aconteceu antes. Sim. Ela falou pra alguém que talvez ela tenha sido a causa do acidente de mana e Ou- houve retaliação. Ou o próprio Orsted deve ter, nas investigações que eles fizeram, deve ter acontecido alguma coisa e o Orsted precisou defender ela. Não, meninas, então. No caso, ela falou pra alguém que ela pode ter sido a causa do acidente de mana. A pessoa retalhou com ela, só que no caso não teve tanto problema. Por quê? Porque o Orsted tava com ela. Quem Sim. vai, sabe? Quem vai cobrar essa menina com o cara mais poderoso do mundo do lado dela? Não vai. Provavelmente esses anéis que ela tem, O Orsted deve deu. ser o Orsted que Com deu pra certeza. ela. É isso preparou aí. pra ela. Eu não tenho a menor dúvida. Mas quero muito ver mais do Orsted, principalmente agora que a gente não sabe que ele não é um vilão. Que a gente sabe que ele não é um vilão. Ele também é um cara cinza, não é um cara preto e branco. E esse anime não tem uma pessoa preta e branca. É uma pessoa totalmente boa e uma pessoa totalmente ruim. Todas as pessoas, sabe? E eu Sim. quero ver mais do Orsted. Quero ver mais. Mas É, enfim. é isso. Agora você percebeu que a gente tá saindo do Slice of Life de novo, né? É, um pouquinho, A gente tá né? voltando pro Mushoku Tensei.
fantasia. Jogando um pouquinho de mistério pra gente, né? Umas informações pra gente poder pensar, né? Uhum. E é isso aí. O anime segue bom. Voltou pra sua pegada aventura com muito mistério. O Rudolph continua broxa. A Sylvie continua escondida. E agora acho que, né? Vamos nessa. E é isso aí, assim, a gente termina a semana, porque esse episódio acho que provavelmente é o último da semana. sexta-feira. Gente, E a gente só vai saber o restante na segunda. sinto muito, gente. Sinto muito. E a gente só volta a gravar no final de semana agora. Isso aí. Droga, né? Olha só, que péssima forma de terminar a semana. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando. Que agora eu me empolguei mais ainda. Já tava adorando o Mushoku Tensei, mas agora eu tô muito empolgado pra ver o que vai acontecer. Vamos ter muito de Rudels com Nanahoshi agora, porque provavelmente eles vão estudar muito sobre esse acidente de mana, o que é benéfico pros dois. Sim. O Rudels precisa aprender o que ocasionou o acidente de mana pra que seja evitado no futuro, e ela precisa entender como o acidente funciona Pra poder voltar. ter uma pista pra voltar pra casa. Então é um É. jogo de ganha-ganha ali pros dois. Exatamente. Eles têm que entender essa parte do teletransporte pra eles poderem conseguir o que eles querem. Porque o Deus Humano quer que o Rudels entenda o teletransporte. Será e a que ele- Nanahoshi quer voltar pra casa. E será que ele vai ficar quietinho depois dessa? Não sei. Eu não acho que a Nanahoshi vai entrar em contato com o Orsted pra falar o que aconteceu entre ela e o Rudels. Não, eu Eu- acho que não. Eu acho que ela tá Não na que isso escola. não que isso fizesse muita diferença, mas pelo que ela falou, deu a entender que o Orsted tá procurando ela. Será? Aham. Pelo que ela Mas falou pro pra Rudels. mim, o Orsted ela tinha Mas falado foda-se, assim. o Orsted é onisciente, então... Tipo assim, pra mim ela tinha falado assim, ó, eu vou lá pra ver se eu consigo procurar mais coisas por conta própria e qualquer coisa, né, a gente se É. encontra de novo, sabe? Pra mim era uma coisa assim, sabe? Tipo o pai deixando a criança no internato. É isso. É isso aí. Mas, bom, beleza então, gente. Por É hoje isso é só, aí. pela semana é só. E não fiquem tristes por esse ser o episódio da sexta-feira, porque, ó, amanhã tem solo leveling, né? Então tem mais animes aí pra vocês poderem acompanhar. Verdade. Amanhã tem solo leveling. Tchau, Tchau, tchau. tchau.